Falamos sobre duas ferramentas muito interessantes na hora de analisar ações com diferentes objetivos. E se você não sabe quais são, volte no vídeo anterior para você conhecer. Nesse vídeo nós vamos falar sobre análise fundamentalista, seus indicadores e relatórios. A análise fundamentalista é utilizada geralmente por investidores que buscam lucros com empresas no longo prazo. Nesse tipo de análise, a empresa é avaliada por questões qualitativas. De forma bem resumida, essa ferramenta é composta pela análise macroeconômica, pela análise setorial e avaliação dos relatórios de resultados das empresas. Nesse vídeo, nós vamos falar apenas sobre a avaliação dos relatórios das empresas, como interpretar, onde que a gente encontra esses relatórios e como interpretar os indicadores mais populares da análise fundamentalista. Para você encontrar os relatórios de resultados das empresas, é só você colocar no Google o nome da empresa e escrever relatório trimestral. Você vai ser direcionado para uma área do site da empresa que chama RI, Relacionamento com Investidores. Nessa área do site são disponibilizados documentos, comunicados, relatórios que a própria CVM exige que as empresas de capital aberto tenham à disposição dos investidores e também alguns documentos que a empresa acha interessante o investidor saber. Vamos começar pelos tipos de relatório que são importantes ser avaliados. O primeiro é o balanço patrimonial, considerado uma fotografia da empresa. E nesse relatório estão descritos os ativos e os passivos da empresa, ou seja, tudo que a empresa detém como bem e as dívidas também que ela possui. Entretanto, a informação mais importante que esse relatório traz é sobre o patrimônio líquido, ou seja, o capital que essa empresa tem acumulado. O segundo relatório é o demonstrativo do fluxo de caixa. Nesse relatório, a gente conhece a quantidade de dinheiro que a empresa tem em caixa. E por que essa informação é tão importante? Porque se uma empresa detém caixa, ela está mais segura para uma eventual dificuldade ou pode fazer novos investimentos. E o terceiro é o DRE, o demonstrativo do resultado de exercício. Mostra pra gente se a empresa, num determinado período, ela obteve lucro ou prejuízo. Agora que você já aprendeu quais são os relatórios e o que tem em cada um deles, vamos falar sobre os índices e múltiplos da análise fundamentalista. Começando pelo EBITDA ou LAGIDA, que significa lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. Mede a produtividade e eficiência da empresa em um determinado período. Ele nos mostra qual é a capacidade da empresa de gerar lucros. Dividend Yield. Esse indicador mostra para o investidor o rendimento através dos pagamentos de dividendos. Ele é muito utilizado por investidores que querem fazer a sua carteira previdenciária no mercado acionário. ROI, Return on Equity. Esse indicador mostra o retorno do investimento aos acionistas. Ele nos traduz a capacidade de uma empresa de criar valor a si mesma pelos próprios recursos e sem a necessidade de reinvestimento. O ROI nos sinaliza se a empresa tem uma boa gestão. Porém, tem um adendo ali na hora de avaliar esse indicador, que é o patrimônio líquido. Se ele for muito pequeno, ele causa distorções no cálculo, então tem que ficar de olho. Um dos objetivos mais comuns dos investidores que utilizam a análise fundamentalista é encontrar empresas subavaliadas. Isso significa comprar a empresa barata, mas com potencial de valorização. E nesse sentido, os indicadores de preço de mercado são muito importantes. Vamos falar sobre eles? O índice preço-lucro é um dos mais utilizados e mais relevantes. É o preço da ação em relação à sua capacidade de gerar lucros. Porém, esse indicador sozinho ele não nos mostra a realidade. É indicado utilizá-lo com outros tipos de análise, pois esse indicador ele pode ser afetado por acontecimentos bem pontuais. Outro indicador muito interessante é o PSR, ou indicador sobre venda. Ele nos mostra o quanto o mercado está disposto a pagar pela ação considerando seus resultados líquidos. Um PCR muito elevado indica que o mercado está pagando muito por aquela ação ou a receita não está sendo suficiente.
Agora, um indicador muito interessante é o Enterprise Value. Esse indicador ele nos mostra o quanto custaria para adquirir essa empresa, ou seja, comprar a companhia com todos os seus ativos, menos as dívidas e o caixa. Esse índice nos mostra em quanto tempo o lucro operacional levaria para retornar o investimento feito para comprar essa empresa. Assim, quanto menor esse valor, mais rápido será o payback, tornando a empresa mais valiosa e atrativa. Outro ponto muito interessante que esse indicador nos ajuda a entender são as categorias das empresas. As large caps ou as blue chips são empresas com maiores capitalizações. Agora, as mid caps têm média capitalização e as small caps uma capitalização mais baixa. Ajuda você, investidor, a entender em qual empresa você está se posicionando. Outro indicador que eu particularmente gosto muito de utilizar é o PVPA. Esse indicador ele nos mostra também se a ação está subavaliada no mercado, ou seja, o quanto o mercado está disposto a pagar, só que dessa vez sobre o patrimônio líquido da companhia. Por fim, a utilização de um múltiplo, que é a dívida em relação ao patrimônio líquido. Essa relação entre esses dois dados, dívida bruta e patrimônio líquido, nos dá um direcional sobre a saúde financeira da empresa. Isso é muito importante para quem vai carregar a ação no longo prazo. Um endividamento muito grande contra um patrimônio líquido pequeno pode trazer sérias consequências para a empresa e para o investidor, tornando assim um investimento de mais alto risco. E nesse vídeo você aprendeu sobre os relatórios e indicadores mais populares da análise fundamentalistas. Ficou com alguma dúvida ou quer saber mais sobre alguns deles? Deixa aqui nos comentários que eu respondo para você. E até o próximo vídeo.